Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. E não é que o Corinthians anunciou o treinador neste domingo? Fernando Lázaro. Olha que surpreendeu muito o torcedor do Corinthians, hein? Surpreendeu a todos, né? Até a mídia que não imaginava que ninguém citou Fernando Lázaro. Eu nem cogitei Fernando Lázaro. Mas porque ele sempre foi interino no time do Corinthians. Nunca foi treinador profissional. Pegou alguns jogos ali, quando alguns treinadores foram mandados embora, e conseguiu assumir o Corinthians em alguns jogos. Nesses jogos foi bem. Porém, gente, me deixa muito preocupado mesmo, o nome do Fernando Lázaro para ano que vem. Eu espero que essa diretoria esteja fazendo um planejamento muito certo, porque é uma aposta muito alta nesse treinador. Porque você tem o elenco que o Corinthians tem, uns jogadores experientes, jogadores rodados, e um treinador que nunca teve um trabalho de treinador, olha que vai ser uma aposta muito difícil, na minha opinião. Vou torcer demais pro Fernando Lázaro, vou torcer muito para que dê certo. Sempre vi as entrevistas dele, é sempre um cara coerente, um cara que conhece o Corinthians, conhece muito o Corinthians, porém, igual eu falei no último vídeo, eu gostaria de um treinador campeão, um treinador com experiência, para assumir esse elenco aí e falar, vamos se juntar aqui, vamos ser campeão. Porque elenco, jogadores bons, o Corinthians tem. Vai precisar contratar mais algumas peças? Vai precisar. Só que o Corinthians tem um time bom já. Só que o treinador Fernando Lázaro é uma aposta muito arriscada do Corinthians, mas muito mesmo. Só que aí vai ter outros lados também, né, gente? Eu não sabia que a comissão técnica inteira do VP, do Vitor Pereira, ganhava uma base aí de 3 milhões por mês. E o Corinthians não vai ter mais esse dinheiro para gastar. O Corinthians agora... A verdade é o seguinte, o Corinthians está efetivando o Fernando Lázaro, porque já é um cara da casa, conhece o Corinthians, mas que não vai ganhar praticamente nem um terço do que a comissão técnica do Vitor Pereira ganha. O Corinthians não tem bagatela para ficar pagando agora, principalmente esse ano. O que acontece esse ano? Eu vou explicar para vocês, para quem não sabe. O Corinthians, no final de outubro, começo de novembro, tem uma parcela da Caixa para pagar ao estádio de 70 milhões. 70 milhões de reais. Então o Corinthians vai enxugar. O Corinthians não vai fazer gastos estratosféricos. O Corinthians não vai fazer isso. O Corinthians provavelmente vai fazer contratações pontuais de alguns setores aí que precisa, mas nada demais, não vai vir nada de craque pro Corinthians para ganhar milhões. Vai tentar comprar o Yuri Alberto negociando outros jogadores. Esse é o negócio do Corinthians com o Yuri Alberto. Caso contrário, se os caras quiserem grana, não vai ter, o Yuri Alberto não fica. E tem outro ponto também do Fernando Lázaro, que eu vi muita gente falando, pensando por um lado, seria uma boa, porém eu acho que não vai acontecer isso. Mas se for, seria ótimo. Do Fernando Lázaro assumir agora no começo, principalmente o Campeonato Paulista, e aí dar um tempo pro Tite, que o Tite está agora na Copa do Mundo, o Tite não fica na seleção brasileira para ano que vem, então ele terminaria a Copa no final de dezembro, no começo de dezembro, não sabe quando que o Brasil vai se classificar, se vai até a final, e aí teria um tempo para pensar um pouco na vida e assumiria o Corinthians mais ou menos meados de março, abril, que é onde começam os melhores campeonatos, tanto brasileiro, quanto Libertadores, quanto Copa do Brasil. E assim, o Fernando Lázaro, ele é muito amigo do Tite. Inclusive, ele tava indo pro Catar, né? Junto com a seleção, porque ele ia ser o olheiro do Tite, das outras seleções. E como o Corinthians contratou ele como técnico, ele não vai fazer isso. Ele foi lá para falar com o Tite diretamente e vai vir pro Brasil já para começar o planejamento com o Corinthians. Então ele não tá mais na Copa do Mundo, ele não vai ficar lá na Copa do Mundo, ele tá voltando para assumir o Corinthians já. E o que o pessoal falou? Dele fazer isso aí até o final do Campeonato Paulista, ele assumiu o Corinthians e depois viria o Tite, porque eles são muito amigos. Eu acho muito difícil, igual eu falei. Eu acho que o Tite vai querer ir para a Europa depois da Copa do Mundo. Porém, seria uma boa se acontecesse isso daí, né? Mas, gente, agora falando sobre
O Fernando Lázaro, ele tá no Corinthians. Cara, a torcida tem que apoiar demais. Não adianta agora a gente querer apedrejar a diretoria, apedrejar o Fernando Lázaro. Não adianta fazer isso. Já está contratado. Ele já é o novo treinador do Corinthians. A gente tem que torcer muito, muito para que dê certo. Para que a diretoria agora consiga fazer um planejamento desde já. Desde já. Viu quem que é o treinador? Beleza. Chama ele. Já, primeira reunião. Vamos já ver as peças que vai precisar. Qual que é o planejamento. Já faz uma reunião com os jogadores quando eles voltarem de férias. Falar, o planejamento vai ser esse. Fernando Lázaro, ele conhece o Corinthians. Ele já está há tempos no Corinthians. Então, assim, por esse ponto é muito bom isso daí. Dele já conhecer o ambiente Corinthians. Agora, o que me preocupa, igual eu falei, é porque ele nunca teve um trabalho. Ele nunca foi treinador. Treinador mesmo, ele nunca foi. Sempre foi interino. Muita gente vai usar o exemplo do Carille. O Carille praticamente foi a mesma coisa no Corinthians, gente. A mesma coisa. Ele nunca tinha feito um trabalho até 2017. Sempre vinha cobrindo quando um treinador do Corinthians era mandado embora. Ele pegava e assumia o Corinthians pelo menos por uns 2, 3 jogos até o Corinthians contratar outro treinador. E em 2017, o que aconteceu? O Corinthians estava sem dinheiro nenhum para contratar treinador, escutou um monte de não e foi na base, no quem estava lá dentro da casa, no Carille. Deu certo. O ano de 2017 do Corinthians foi espetacular. A gente vai torcer pro Fernando Lázaro ser a mesma coisa. Que dê muito mais certo ainda. Só que é um tiro no escuro, né, gente? A gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe como é que vai ser o trabalho dele. A gente não sabe qual que é a formação tática dele. A gente não sabe quem é os jogadores que ele vai ter para trabalhar. Então, é igual eu falei no último vídeo. Eu queria um treinador com mais experiência. Um treinador campeão. É difícil? É muito difícil. Tem muito nome horroroso no mercado? Tem muito nome horroroso. Tem pouquíssimos treinadores livres no mercado que tem uma boa história de campeão. Agora é torcer, rapaziada. Que o Fernando Lázaro faça um ótimo trabalho. Faça um trabalho onde ele tem o grupo na mão. Consiga, o que o Duílio consiga dar para ele algumas peças que ele sabe que algumas peças vai precisar contratar. Não vai vir nenhum craque, gente. Não vai vir nenhum craque, a verdade é essa. Mas que tem que ter algumas peças para repor ali, para compor elenco, vai ter que ter. Pegar alguns meninos da base. É bom que o Fernando Lázaro já conhece a base. Chega no Danilo. Danilo, vem cá. Quem que eu posso subir? Quem já pode estar amadurecendo aí para subir profissional já? Esse jogador já vem aqui trabalhar comigo no profissional. Já começa a subir algumas peças. Para que mescle tanto a experiência dos jogadores que o Corinthians tem, quanto a molecada da base, quanto alguns contratados que o Corinthians vai ter que contratar esse ano. Beleza, rapaziada? É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu ia gravar o vídeo um pouquinho mais cedo, mas hoje, domingo, eu tô fazendo um monte de coisa. Mas eu precisava vir falar com vocês sobre o novo treinador do Corinthians. É um nome que não vai agradar a todos. Mas, gente, não me agrada. A princípio, não me agrada. Mas a gente vai torcer. A gente vai ser firme. A gente vai apoiar o Fernando Lázaro. Entendeu? Porque a gente apoiou muito treinador aí que acabou não fazendo muita coisa. O próprio Vitor Pereira. Que ficou esse ano inteiro no Corinthians. A gente passou muita mão na cabeça dele. Ele fez muita cagada também. Eu falei em outros vídeos que eu queria que ele ficasse no Corinthians porque ele ia ter mais tempo para trabalhar e a gente ia conseguir ver o trabalho dele. Não ficou, abandonou o barco. Teve os problemas profissionais, os problemas familiares dele lá. Beleza. Agora tá vindo um ponto de interrogação. Fernando Lázaro é um ponto de interrogação. Porém, a torcida tem que apoiar e apoiar muito, gente. Vamos torcer para que dê muito certo esse treinador. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Comentem aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu comentário aí. O que vocês acham de Fernando Lázaro como técnico do Corinthians? Ponto de interrogação, porém a gente vai torcer muito, na minha opinião, para que dê certo. Tamo junto, rapaziada. Vai, Corinthians!